eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que creio que vai contribuir com aquilo que o Deus quer fazer conosco neste tempo. Eu quero convidar você para ir para casa, para dentro da casa de um rei de Israel. Este rei chamado Saul tinha 2 filhas, Merabe e Mical. Ambas tinham projetos, ambas tinham sonhos, ambas quando nasceram sabiam que seu pai era nada mais, nada menos do que um grande homem. Ele era um homem, a Bíblia diz que Saul, ele era um grande homem em estatura, ele era lindo, mas além de ser grande homem em estatura, ele se tornaria um homem muito importante em Israel, e realmente ele se tornou rei em Israel. Essas 2 meninas então, que poderíamos chamar de princesa Merabe e princesa Mical, nasceram em um contexto onde uma nação estava sendo orientada e governada pelo seu pai. Muitas coisas aconteceram no governo do seu pai. E enquanto seu pai estava dirigindo os seus exércitos, estava comandando a nação, aquelas meninas estavam dentro de casa, construindo alguns sonhos, imaginando o que aconteceria quando elas encontrassem um príncipe com quem elas iriam se casar. Porque filha de rei não casa com sapo, filha de rei não casa com qualquer homem, filha de rei se casa com um príncipe. Ei, você que é solteira, filha de rei se casa com um príncipe. Se você tem uma mulher solteira, uma moça solteira aí do seu lado, ou uma mulher solteira, não use o ministério de cotovelo, mas bate sobre o ombro dela e diz assim: tem que ser príncipe. Não se conforme com sapo. Não se conforme com nada mais, nada menos do que um príncipe que pague o preço por você. A pastora disse durante a mensagem: eu não estou muito preocupada se você vai ficar bravo comigo. Mais ou menos ela fala, mas ela fala muito doce, né, gente? Ela é uma doçura, assim. Parece os macarrons que eu acabei de comer lá na sala VIP, assim. Ela é muito doce. Muito doce quando ela diz assim: eu não estou preocupada, amadinha, se você vai ficar brava comigo. Então eu vou tentar usar a mesma doçura dela. Eu não vim aqui para me preocupar se você vai ficar brava comigo. Eu vim aqui para trazer a palavra de Deus para o seu coração, para transformar a sua história. Então, nós vivemos em um contexto de princesas que estão vivendo dentro da casa do rei, mas que estão construindo o seu futuro ou os seus sonhos com menos daquilo que Deus planejou para nós. Merabe e Mical, elas queriam se casar com um homem que realmente valesse a pena. E chegou um homem chamado Davi. A fama de Davi já chegou aos ouvidos de Merabe, de Mical, uma fama muito boa. Um homem que teve coragem de enfrentar nada mais, nada menos do que Golias. Um homem que teve coragem de chegar diante do rei Saul e falar assim: ô rei, o que está acontecendo aí? Esse exército todo está com medo de Golias. Quem é esse incircunciso para se levantar contra o Deus de Israel? Ô rei, é o seguinte, eu estou disposto a ir lá e ter um papo reto com esse cara, e eu vou lá e vou resolver o problema. E aí o rei olha e diz assim: mas que menino mais ousado. Toma então a minha armadura, vá e lute contra Golias. E você sabe a história, isso desde criança, lá da escola dominical, da escola bíblica dominical, que Davi matou Golias. Mas quando ele conversa, quando ele tem esse papo reto com Saul,
3 coisas Saul promete para ele, como ele já tinha prometido para qualquer homem que destruísse Golias e que livrasse Israel das mãos de Golias. Se olha, é o seguinte: o homem que matar Golias, ele vai ser livre, a sua casa, a sua família será livre, não serão mais escravos, serão liberados de todos os impostos, não pagarão mais impostos. Imagina no Brasil uma promessa dessa para você, amadinha. A sua família ficar livre de 45% dos impostos. Pensa no negócio, você ia enriquecer. Se você deixar de pagar todos os impostos que você paga, com certeza a sua vida iria melhorar. Mas tinha uma outra promessa: vai se casar com a minha filha. E a promessa era para se casar com Merabe, ok? Então a primeira princesa já estava encaminhada, porque Davi mata Golias, e agora ele fica na expectativa do prêmio. Pastora, você não vai ler a escritura? Eu vou sim, mas daqui a pouco. Estou contando aqui o contexto daquilo que vou estar ministrando. E acontece que o pai de Merabe, Saul, ele era muito parecido com os nossos pais. Ele era homem, e homem mente, homem decepciona, homem entristece, homem esquece das promessas que faz para as filhas. Saul era muito parecido com seu pai. Ele dava a palavra hoje, mas amanhã já não valia nada a palavra que ele tinha dado. Ele dizia que hoje você era a princesa e a menina dos olhos dele, mas no dia seguinte, com o primeiro erro seu, ele já te rejeitava, porque você não era tão perfeita assim. Saul era muito parecido com o meu pai e com o seu pai, porque ele era homem. Fala comigo: meu pai é homem. E homem mente, homem se arrepende. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque Ele é Deus. Agora, todo homem pode mentir, todo homem pode se arrepender. Talvez o seu pai tenha cometido a mesma coisa que Saul cometeu. Ele não cumpriu a promessa feita para Davi. Merabe fica na expectativa: será que eu vou casar mesmo com esse Davi aí? Deus prometeu. Ela olhava assim, ele é bonitinho. Acho que vale a pena. Mas em momento nenhum nas escrituras você vai encontrar que Merabe se apaixonou por Davi, e que Merabe ficou lá ansiosa, esperando por Davi. Ai, quando será que vai ser o meu casamento? Em momento nenhum você percebe nas escrituras Merabe mandando WhatsApp para Davi, colocando uma mensagem no Face assim, com uma foto assim. Você não vai encontrar Merabe fazendo isso, até porque princesa não faz isso. Princesa não fica se mostrando no Facebook, porque princesa espera na promessa. Pastora, isso aqui é conferência de mulheres, tem mais mulheres casadas do que solteiras. Onde estão as solteiras? Então, é para vocês também a conferência, glória a Deus. Deus tem uma porção para você também, amadinha. E sabe por que é bom você fazer parte de conferências de mulheres casadas? Para você cometer menos erros do que elas no seu futuro. Porque a maioria de nós estamos aqui para consertar algumas coisas que nós já erramos. E você está para prevenir, para não fazer as mesmas coisas que nós fizemos. Eu penso que durante esses dias você vai ouvir muita coisa que você deve imitar e muita coisa que você deve evitar. Pastora Ana escolheu 3 preletoras casadas, então nós vamos estar falando bastante a respeito de casamento. Mas para você que é solteira, preste atenção naquilo que você deve evitar, mas também tome para você tudo aquilo que você deve imitar na vida das mulheres com quem você convive. Olha ao redor aí, tem tantas mulheres maravilhosas com quem você convive. Comece a buscar nelas aquilo que você deve imitar quando você for casada.
Então Merabe estava lá, mas Saul, ao invés de cumprir a promessa de entregar Merabe, Saul porque era homem, Saul porque tinha as mazelas do seu coração, Saul porque tinha muito medo de perder o poder e de perder o governo, Saul que começa a promover Davi dentro do exército, de repente ele começa a ver que aquele Davizinho não era qualquer coisa não, e que aquele Davi podia gerar um grave problema para ele. Então ele diz assim, sabe o quê? Eu tenho que dar um jeito de resolver o problema desse cara. Eu tenho que matar ele. Não sei se você já teve situações em que pessoas perseguiram aqueles que você ama. Ou talvez você já tenha sido perseguido por inveja, ciúme. Pessoas que perceberam que você estava crescendo, mas que tiveram que dar um jeito para que você não chegasse no lugar onde elas estavam. É tão difícil quando você enfrenta um Saul na sua vida. É muito difícil. Mas Saul faz um plano e diz, bom, eu vou chamar Davi e vou dizer, Davi, eu vou te dar a minha filha em casamento. Porém, Davi, já não é mais a primeira filha. Porque a primeira filha, ele já tinha dado em casamento. Ele tinha feito uma negociata e ele já tinha dado Merabe em casamento para o líder de um outro povo. Mas ele disse, olha, se você matar 100 filisteus e trazer para mim 100 prepúcios, para quem não sabe o que é prepúcio, é pigolim. Tá. Amanhã a gente fala de forma mais clara algumas coisas, porque Ângela Cirino vai chegar arrebentando com tudo na área sexual. Então eu nem vou entrar nessa área sexual aí, porque, Ângela Cirino, quem já ouviu Ângela Cirino? Nossa, gente, amanhã vocês vão sair daqui, sábado vocês vão sair daqui pronta para avivamento com os maridos. Ângela Cirino foi tão usada por Deus na nossa igreja, que os maridos de vez em quando, a partir do meu marido, ele chega assim, ei, quando você vai trazer a Ângela Cirino de novo? Disse para ele, estou indo para Araçatuba, amor. E sabe quem vai ministrar comigo lá? Ângela Cirino. E ele, uau, glória a Deus. Vou esperar você, hein? Vai ser coisa boa. Então, eu não vou falar muito a respeito da área sexual, a não ser daquilo que faz parte do meu testemunho. Mas Davi diz, ok, eu preciso matar 100 filisteus, eu vou matar. Só que agora o alvo não era mais casar-se com Merabe, porque Merabe já tinha sido dada em casamento. O alvo era se casar com aquela que estava apaixonada por ele, Mical. A Bíblia diz lá em 2 Samuel, que Mical amava Davi. Que Mical, a filha mais nova de Saul, se apaixonou por Davi. Diferente de Merabe, que em momento nenhum você encontra Merabe, nenhuma menção de que ela tinha se apaixonado por Davi, mas Mical sim. E Davi então sai, não sabendo que o plano de Saul não era dar a filha em casamento. O plano de Saul era, 100 filisteus vão matar esse menino, vão matar esse guerreiro, resolve o meu problema. Só que Davi era empoderado em Deus. Davi era empoderado, ele já tinha matado Golias. Ele já tinha provado, ele já tinha matado muitos homens dentro do exército, tanto que as mulheres cantavam que Saul tinha matado 100, mas Davi tinha matado 1000. E por conta disso, a inveja de Saul o levou a perseguir. E aí Davi sai e mata então 200 filisteus. Vou fazer uma pergunta para você, amadinha. Amadinha da Ângela Cirino, eu aprendi com ela.
que preço o seu marido pagou por você? Ou que preço o seu namorado está pagando por você? Davi matou 200 homens por Mical. Eu comecei a falar com as solteiras, e eu quero voltar a falar com as solteiras. Sabe esse bombadão que você está apaixonado? Sabe esse cara moderno e mundano que você está apaixonado? Que preço ele já pagou por você? Agora vamos para dentro da igreja. Sabe esse moço que fica dizendo que quer namorar com você? Quantos meses de oração ele já pagou por você? Quanto tempo ele já orou por você? Porque se ele não paga o preço enquanto é solteiro, depois de casado, ele vai cobrar o preço que você pagou enquanto ele era solteiro. Deixa eu repetir. Se ele não paga o preço para casar-se com você enquanto solteiro, quando casado ele vai cobrar o preço que você pagou para ficar com ele. E na prática vai acontecer mais ou menos assim: ei, você me conhecia, agora você quer que eu mude? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Gabriel, você quer que eu mude agora depois de casado? Você me aceitou assim como solteiro. Pastora, mas a gente sabe que o homem vai amadurecendo. Sim, mas tem questões, querido, que não é amadurecimento, não. Tem questões que é caráter mesmo, que não vai mudar depois de casado. Não vai. Então você que é solteira está com o privilégio da escolha. Você está com o privilégio da escolha. Muitas de nós, e agora eu vou falar com aquelas amadinhas que pagaram um preço terrível para casar com o marido e depois se arrependeu. Ai, aquela que orou por 4, 5 anos e aí se casou. Quando fazia 2, 3 anos que estava casado, chegou na presença de Deus e falou assim: oh Deus, foi mal, olha o marido que o Senhor me deu, Deus, eu não queria ficar com ele. Que não queria? Como não queria? Não, esse foi o marido que Deus me deu. Não, esse foi o marido que você escolheu. Porque Deus não escolhe marido para ninguém, não. Pastora, mas o que eu faço com essa coisa agora? Agora você vai se empoderar em Deus, para ser instrumento do Senhor, para transformar a vida do seu marido, sendo uma mulher sábia, que edifique a sua casa. É possível isso acontecer, pastora? Claro que é possível. Só que tem um preço a ser pago. É desse preço que eu estou falando. Tem mulher casada que não quer pagar o preço dentro do casamento, porque lá atrás, o homem com quem ela se casou não pagou preço nenhum por ela. Qualquer coisa serve. Às vezes fazemos algumas provas com Deus, e Deus diz: não, mas a gente teima. Tá bom, então vai, minha filha. E aí Deus olha e diz assim: ô filha, eu sei o caminho por onde você vai passar. Eu garanto que eu vou estar contigo. Eu não vou te abandonar. Eu não vou te deixar sozinha nessa batalha. Mas tem uma batalha. Está disposta? E essa batalha, você precisa estar empoderada em Deus, e não na sua própria capacidade. Vamos voltar para Mical, pastora? Deixa a minha vida, pastora. Uhum. Por enquanto. Então, Davi apresenta os 200 prepúcios e Saul entrega Mical em casamento. Agora eu quero que você abra a palavra de Deus. Por favor.
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Sei que a maioria já conhece esse versículo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Quero também, por favor, que você abra. É tão bom quando ele faz isso com a gente, né, Ana? Quando o nosso computador, quando o nosso iPad não abre. Quero que você abra também, por favor, em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A pastora Ana falou sobre propósito. E eu vim para Araçatuba com 3 palavras no meu coração: origem, posicionamento e destino. Dentro dessas 3 palavras, eu creio que Deus vai estar direcionando a palavra de hoje e a palavra de sábado, que eu vou estar ministrando também. Você acabou de conhecer a origem de Mical. E eu quero compartilhar com você hoje um pouco da história dela, dentro desse contexto de uma mulher que casou-se com nada mais, nada menos do que Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, o grande adorador. Davi, aquele que tinha sido ungido por Samuel lá na casa de Jessé, declarando que ele seria o sucessor de Saul. Davi, um grande homem que nós admiramos. Quem aqui admira Davi? Mas fala comigo, Davi era homem. E homem mente. E homem se arrepende. Mical, casada com Davi, muito feliz dentro da sua casa. Agora ela deixa a casa do seu pai e vai construir a sua vida com um homem que ela amava. Mas a situação entre Davi e Saul, que era ruim, continuou ruim. E até piorou. Por diversas vezes, em 2 Samuel, nós vamos encontrar Saul perseguindo Davi, criando armadilhas. Em alguns momentos, Jonatas defende o seu amigo Davi. E Mical estava vivendo esse contexto, mas Mical estava na sua lua de mel, na projeção do seu casamento. E ela continuava apaixonada por Davi. Nós vamos encontrar lá em 1 Samuel, capítulo 19, uma situação em que Mical, estando na sua casa, imagino que ela já tinha feito o café da manhã. Mulher, você faz café da manhã na sua casa? Algumas têm condição de fazer, outras não, porque sai tão cedo de casa, né? Mas eu sou uma que não faço café de manhã em casa. Não tenho a cultura do café da manhã em casa. Eu acho que vou ter que mudar, porque eu estou levando uma nutricionista agora em maio, num congresso de mulheres, e ela vai pegar no meu pé por causa disso. O café da manhã é muito importante. Mas Mical já tinha feito todos os seus afazeres, e de repente ela recebe um recado do seu pai, para que ela falasse para Davi, que seu pai queria falar com seu marido. Mical então olha para o contexto, para o que estava acontecendo, os conflitos que estavam acontecendo entre seu pai e seu marido, e ela teve que tomar uma decisão.
Ela não estava alheia à vida do seu marido. Uma mulher empoderada, ela não fica alheia à vida do seu marido. Isso é problema dele. O trabalho é problema dele. As finanças, problema dele. Afinal de contas, ele não é o cabeça, ele tem que resolver. Ele quer que eu seja submisso. Então, transfere tudo para o marido. E mais, não se envolve emocionalmente com os conflitos que seu marido está vivendo. É comum encontrarmos situações de casais que as mulheres são completamente alienadas à situação da família. Enquanto o marido está lá se esforçando, o marido está lá trabalhando para construir um futuro, a mulher está indo no shopping e gastando tudo o que o marido ganha. Enquanto o marido está orientando, direcionando os filhos e está até buscando da parte de Deus como educar os filhos nos caminhos do Senhor, a mulher está lá assistindo novela com os filhos. Está alienado ao propósito que o seu marido estabeleceu para a sua família. E quando se fala em conflitos, Davi estava vivendo um grande conflito com Saul. Um grande conflito. E Mical pensa o seguinte: eu vou dar o recado para o meu marido, mas eu acho que na realidade o que meu pai está querendo é criar mais uma armadilha para matar meu marido. Então ela cria uma estratégia. Ela diz: Davi, meu pai está procurando te matar. Vou fazer o seguinte: eu vou colocar algumas imagens em cima da nossa cama, vou cobrir a nossa cama, e aí eu vou mandar um recado para o meu pai, dizendo que você está doente. Já vamos continuar a história. Mical continuava adorando os deuses de outros povos. Mical era idólatra. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: mas é possível fazer parte do povo de Deus e ser idólatra? Será que nós não estamos levando ídolos para dentro da nossa casa e colocando em cima da nossa cama? Será que nós, mulheres cristãs, como a pastora Ana falou, que o meu nome e o seu nome é igual, nós somos chamadas de cristãs? Será que nós não temos escondidos dentro de nós alguns altares de adoração, com alguns deuses que, quando nós nos deparamos com uma situação, a gente corre para aqueles deuses? Pensa aí. Mical então prepara e diz assim: Davi, foge pela janela. Foge pela janela, eu vou dizer para o meu pai que você está doente. A ira dele vai passar. E depois você volta para casa. Pastor, isso está na escritura? Não, mas era isso que eu faria, se eu tivesse criado isso. E Davi olha para a esposa e fala: mas ótima ideia, Mical, vou fazer isso mesmo. E ele foge pela janela. E Mical se debruça sobre aquela janela, esperando seu marido voltar. A psicologia diz que nós temos 2 tipos de janelas no nosso inconsciente: as janelas killer e as janelas light. Basta uma situação e uma memorização de 5 segundos para que se abra uma janela killer no nosso inconsciente. Ou então, também uma janela light. O que são as janelas killer e o que são as janelas light? As janelas killer é tudo aquilo que nos remete a questões traumatizantes do nosso passado,
E que cada vez que nós nos deparamos com situações em que nós temos que tomar posicionamentos e decisões na nossa vida, nós nos remetemos àquelas janelas e ali nós somos paralisadas. Enquanto as janelas light são as janelas, são as lembranças que nos trazem prazer, satisfação, ânimo e disposição mediante as circunstâncias para tomar posicionamentos. Imagina você naquele momento que Davi pula e vai embora, a janela que se abriu na vida de Mical. Eu sei que você deve estar pensando na história de Mical lá no final da sua vida. Mas antes de Mical se tornar estéril, porque ela desonrou seu marido, ela o amava. E seu marido começou a abrir janelas killer na sua vida. E é sobre essas janelas que eu quero falar com você. É sobre essas janelas que eu creio que o Espírito Santo vai nos conduzir neste final de semana, através do tempo que eu vou estar ministrando, da música, do tempo que a pastora Ana estiver ministrando, que a pastora Ângela estiver ministrando. Deus quer que nós voltemos e verifiquemos as janelas que nós abrimos lá atrás, ou que abriram para nós. Nesse caso, a própria Mical abriu a janela para que o marido fosse embora. Mas o desejo dela não era que ele fosse embora e não voltasse. Ela ficou na expectativa de que amanhã a ira do meu pai já cessou, Davi vai receber uma notícia e Davi vai voltar. Passa um dia, passa 2 dias, passam 30 dias, passam 60 dias. Onde está Davi? Onde está meu marido? Será que você tem notícia do meu marido? Você sabe onde está Davi? E os dias vão se passando e de repente Mical percebe que ela estava na janela do abandono. Meu marido me abandonou. A minha intenção era salvar o meu marido. A minha intenção foi cobrir o meu marido diante do meu próprio pai. Eu salvei o meu marido das mãos do meu próprio pai. Então, entre meu pai e meu marido, eu optei em estar com meu marido. Mas ele me abandonou. Janela killer do abandono. Quando Mical se depara com essa situação, ela diz, não, mas ele vai lembrar de mim. Ele vai voltar. Só que ele não voltou. Ele não voltou. Porque ele foi viver as suas próprias guerras. Você sabe quem que guerreia por nós? O Senhor dos Exércitos. Porque todo homem tem as suas próprias guerras para guerrear. Pastora, por que você está sempre colocando as características dos homens? Porque você não vai ser empoderada através do seu marido, do seu pai, do seu pastor, da sua discipuladora. Você vai ser empoderada por aquele que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você vai ser empoderada por aquele que guerreia as suas guerras e te faz mais do que vencedora. Os teus olhos não podem mais estar nas pessoas, os teus olhos precisam estar nele. Se você não sair daqui entendendo que Deus tem todo o poder no céu e na terra, inclusive para te tirar dessas janelas que você está aprisionada, de nada adiantará o tempo que provavelmente você vai passar aqui. Porque você só vai gerando expectativas que pessoas podem resolver o meu problema. Quem está entendendo diz amém. Mical, então, fica na expectativa. Mas daí seu pai chega para ela e diz assim, Mical, não falei que Davi não prestava? Você viu? Agora você entende, minha filha?
Pastor, isso está na Escritura? Não, eu penso que Saul deve ter tido esse tipo de conversa com Mical, porque Saul não era um pai que estava muito preocupado com as dores da separação da sua filha. Saul chega para Mical e diz: olha, Mical, é o seguinte, eu encontrei um outro marido para você. O marido que me ama, papai? Não, eu fiz um negócio, Mical, é o seguinte, eu preciso aumentar aqui o meu poder de influência, Mical. E aí tem um homem chamado Paltiel, e Paltiel quer te desposar, e aí você está aqui abandonada pelo teu marido, então ele já aceitou você, então é o seguinte, vai com ele, casa com ele. E ela vai, mas ela não amava Paltiel. Fala comigo, ela não amava Paltiel. E todo relacionamento que não for gerado em amor é abuso. Vou repetir. Todo relacionamento que não é gerado em amor se torna abuso. Num contexto emocional, num contexto físico, mas também num contexto espiritual. Deixa eu explicar. Se o seu relacionamento com Deus não for gerado em amor, mais cedo ou mais tarde você vai se sentir abusada por Deus, explorada por Deus, incompreendida por Deus, acusada por Deus, julgada por Deus. Se o meu relacionamento com Deus não for gerado em amor, no mesmo nível que Ele me ama, que deu seu Filho para se entregar por mim, para me dar a vida eterna, eu também começo a me relacionar com Ele, e em gratidão por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, então eu começo nessa relação, eu começo a servir a Deus. Se não for em amor, mais cedo ou mais tarde, você vai se sentir abusada por Deus. Quer um exemplo? Uma mulher que não se relaciona com Deus em amor, Provérbios 31, é um castigo. Uma mulher que não se relaciona com Deus em amor, quando lê nas Escrituras que a mulher deve ser submissa ao seu marido, vai olhar para Deus e falar: você é machista, hein, Deus? Quem está entendendo diz amém. Da mesma forma, quando o nosso relacionamento físico e emocional não for conduzido em amor e estruturado em amor, se torna abuso. Agora, imagina Mical, que esperava o seu marido com as dores do abandono, agora casa com Paltiel. Eu imagino a primeira lua de mel dela, foi abençoada, igual a minha. Quem teve uma lua de mel abençoada? Ângela vai ter trabalho aqui. Deus, obrigada por trazer a Ângela. Sabe por quê? Muitas de nós, na lua de mel, abrimos janelas killer que não se fecharam até hoje. E aí você não tem prazer com seu marido até hoje, por causa de janelas que se abriram lá atrás. Isso explica porque muitas mulheres se sentem abusadas, violentadas. Simplesmente quando o marido olha para ela e diz: e aí, amorzinho, noite de avivamento hoje? Esse homem só pensa em sexo. Não pense em outra coisa, vai orar, homem. Minha filha, ele está orando há 90 dias. Ele está orando há 90 dias. A questão é que se abram janelas killer na nossa vida. E Mical abriu essa janela. Quando ela vai se relacionar com Paltiel, cara, aquele homem não é o homem que ela amava. Eu tinha 9 anos de idade, na casa do meu pai, sob os cuidados do meu pai, da minha mãe. Eu estava ainda construindo um sonho de casamento. Servindo a Deus, conheci Jesus aos 8 anos de idade. E uma janela killer foi aberta na minha vida, na área sexual.
Essa janela ficou aberta por 19 anos. Essa janela me acompanhou na adolescência, na juventude e nos 3 primeiros anos do meu casamento. Essa janela foi comigo, estava aberta quando eu fui para a lua de mel com meu marido. Apaixonada, pensa uma mulher apaixonada por aquele homem. Por 5 anos eu esperei que ele se decidisse e casasse comigo. Não tinha Facebook naquela época. Mas se tivesse, por causa da janela killer da minha alma, eu com certeza estaria lá. Porque havia janelas abertas. Caminhando com Jesus na igreja, cantando no coral, no vocal, participando do círculo de oração das irmãs, evangelizando em praça pública, falando de Jesus em praça pública, dando testemunho no culto de jovens, dizendo que amava Jesus e que amava pessoas, mas dentro de mim um poço de imoralidade, de desonestidade, um poço de ódio. Eu falava de Jesus para as pessoas, mas não amava essas pessoas. Então para mim o importante era eu livrar as minhas mãos do sangue das pessoas. Porque a Bíblia diz que quando você souber que alguém está caminhando para a morte e você não avisa, então o Senhor vai requerer de você o sangue daquela pessoa. E eu pensava assim, eu tenho que falar de Jesus, né? Eu vou para a praça pública falar de Jesus, porque vamos que essas pessoas morram, eu não quero que Deus requeira. Mas eu não estava interessada se pessoas iam ser alcançadas realmente pelo amor de Deus. Porque uma janela estava aberta. Essa janela se abriu não através de namorado, de marido, porque eu tinha 9 anos de idade, era uma criança. Mas se abriu através de um amigo do meu pai. Um amigo muito próximo, que me conhecia desde o meu nascimento. Um amigo que todo final de ano, perto de Natal, os mais antigos vão lembrar que a gente só tomava refrigerante, assim, só no Natal. Quem é desse tempo? E não era Coca-Cola não, viu, galerinha? Mirinda. Quem é do tempo da Mirinda? Uau, quando apareceu a Fanta limão. Quem tomou Fanta limão lá atrás? Para mim já era maravilhoso, eu tomava Fanta. Mas também tinha uma outra coisa que esse homem sempre trazia perto de Natal. Ele trazia um chocolate Prestígio e o Choquito. E a gente comia, eu comia junto com seus filhos, porque nós convivíamos. Mas aos 9 anos, este homem entra na minha casa, com a permissão do meu pai, para se hospedar lá. E um dia pela manhã eu me desperto, este homem estava tentando um estupro. Tirando a minha roupa, tocando em todas as partes do meu corpo. Naqueles 5 segundos que eu abro os meus olhos, não, isso deve ser um sonho. E esta janela foi aberta. E essa memória traumatizante agarrou minha alma. O estupro não aconteceu, mas o abuso sim. A partir daí eu começo a correr deste homem dentro da própria casa do meu pai. E como eu não tinha muita liberdade com minha mãe, porque eu tinha dentro de mim um sentimento de rejeição muito grande, e acho que algumas de vocês já ouviram o meu testemunho. E o sentimento de rejeição que eu tinha é porque meus irmãos, em uma discussão de crianças, quem tem filhos aqui? Os seus filhos brigam em casa? Sério? Mas não são crentes, não? E numa briga de crianças, o meu irmão bate em mim, porque eu não era fácil. Pensa numa menina difícil, gente. Eu não era fácil. Topetuda. Eu não calava a boca de jeito nenhum. Agora eu calo assim, porque o domínio próprio está aqui.
Mas eu discutia com os meus irmãos, a mais nova da casa de 6 filhos. E eu queria enfrentar meus irmãos mais velhos, e naquele dia, numa situação que eu não lembro exatamente o que aconteceu, nós brigamos. E meu irmão bateu em mim. Bateu, puxou cabelo, aquela coisa de criança. E eu digo assim, eu vou contar para minha mãe, a minha mãe vai vir, vai resolver esse negócio, vai bater em você. Eu disse, pode ir. A mãe nem vai ligar, você não é filha dela. Você não é nossa irmã. A minha irmã mais velha estava junto, e ela disse assim, pois é, você não é nossa irmã mesmo. Olha a cor da sua pele. Você é branquinha, cabelo de milho. Porque pensa num cabelo branquinho que eu tinha. Agora está ficando branco de novo, mas era um cabelo muito clarinho. Era um cabelo muito clarinho. E aí, a minha irmã confirmou aquele negócio, era a minha irmã mais velha. Eu corri para minha mãe, falei, mãe, eu não sou sua filha não. Claro que você é, menina, olha o seu nariz, é igual ao meu. Agora não é mais, né, porque eu ganhei um nariz novo. Mas eu tinha um nariz, gente, abençoado. A minha mãe me falou a verdade. Mas uma janela já tinha sido aberta, a janela da rejeição. Eu não sou filha da minha mãe. Por mais que a minha mãe tentasse tirar essa história de dentro de mim, porque além de eles dizerem que eu não era filha, eles inventaram uma historinha. E criança gosta de história. Fala comigo, criança gosta de história. Se quer marcar a vida de uma criança, conta uma história para ela. E aí eles contaram uma história. Olha, no ano de 1969, teve uma grande enchente no Rio Iguaçu. E nós morávamos na beira do Rio Iguaçu. E eu comecei, não, isso é verdade. Nós acabamos de sair de lá. Nós estamos morando numa cidadezinha próxima agora. Claro, é verdade, estão falando a verdade. Então, a enchente, meu pai também tinha falado. Que a enchente tinha entrado no Secos e Molhados que ele tinha. Que era um mercadinho que ele tinha na beira do Rio Iguaçu. Eu tinha ouvido já falar essa história da enchente. Daí eles acrescentaram um negocinho. Então, nessa enchente, veio uma caixa de sapato. E você veio dentro da caixa de sapato. Ponto, aquela história ficou dentro de mim. Naquela hora eu não pensei como que uma criança de 4 quilos e 800 gramas ia caber dentro de uma caixa de sapato. Porque foi assim, eu nasci com 4.800 gramas, gente. Hoje eu sou magrinha, mas naquele tempo eu era curtinha. Aquela história ficou. Por esse sentimento de rejeição, então eu não tive coragem de sentar com a minha mãe e contar sobre a segunda janela que tinha se aberto. Eu não tive coragem de contar para minha mãe, não tive coragem de contar para o meu pai. Não falei com ninguém sobre isso, mas passei a fugir dessa situação dentro de casa. Me afastei completamente dessa família. Depois ele sai de dentro da nossa casa, porque ele estava hospedado lá por um propósito específico, eu não vou entrar em detalhes. E ele saiu de lá. E eu fui crescendo com isso. Essa janela fez com que muitos sentimentos fossem sendo plantados dentro de mim. E um deles é que eu estava impura a partir daquele momento. Que agora não adiantava as promessas que Deus tinha falado para mim. Eu nunca seria mulher suficiente para amar e sustentar um casamento. Mas ninguém sabia disso. O abuso tinha acontecido. A menina evangélica continuava dentro da igreja. As vestimentas desta menina eram vestimentas cristãs. Essa menina era obediente à doutrina da igreja. A igreja dizia que não era para cortar cabelo, ok, eu tinha 1,10 m de cabelo. A igreja dizia que não deveria usar maquiagem, que não deveria usar bijuterias, que não deveria usar calça jeans. Eu obedecia tudo o que os homens diziam que era para fazer. Mas eu não me relacionava com Deus por amor. Não estava construindo um relacionamento com Deus em amor. Porque os abusos que nós sofremos pelos homens, e quando falo homens, eu estou me referindo de forma
generalizada, homem e mulher, faz com que nós transferimos todas as nossas insatisfações para ele. Mas ele não abusou de mim. Ele não abusou de você. Se você pode considerar um abuso que Deus fez, foi entregar-se a si mesmo, morrendo numa cruz, para perdoar os teus pecados e te levar para a vida eterna. Esse foi um abuso, mas foi um abuso contra Ele mesmo. Ele se esvaziou da sua glória. Mas as janelas que nós abrimos, por conta de feridas que marcam as nossas memórias, interrompem e danificam o nosso relacionamento com Ele. Mical estava vivendo agora com Paltiel. Não bastava o abandono, não bastava agora a dor do abuso, agora vinha notícias a respeito do seu marido. Ei, Mical, você sabe que Davi tomou Abigail como sua esposa, Mical? Traição. Olha, Mical, é o seguinte, Davi agora já tem filhos lá em Hebrom, Mical. E Mical vai condensando tudo isso dentro dela e vai tentando se acomodar àquela vida, porque ela não tinha saída. Um grande problema da mulher é quando ela começa a se acomodar diante das janelas abertas. Olha para mim aqui. Nós cristãs evangélicas estamos vivendo uma grande crise. Nós não sabemos quem nós somos mais. Nós lemos a Bíblia e nós não acreditamos no que a Bíblia diz. Nós ouvimos a palavra e nós não acreditamos naquilo que Deus está falando. A Bíblia diz que Cristo tabernaculou-se entre os homens e habitou nos homens. Quem você disse para essa pessoa que você representa? Quem é você? Não, pastora, eu sou a Maria. Não, deixa eu falar uma coisa para você. Você é um pequeno Cristo que responde pelo nome de Maria. Porque imagina a confusão que daria nessa cidade se todos nós começássemos a ser chamados: ó pequeno Cristo, ó pequeno Cristo, ó pequeno Cristo, ó pequeno Cristo. Mas com o que está falando? Por isso que um homem e uma mulher te deu um nome. Nós não confiamos nas pessoas porque nós não conseguimos identificar Jesus nas pessoas. Jesus está aí. Olha nos olhos dessa pessoa. Nós não falamos porque não confiamos. Não confiamos porque nós estamos vendo uma mulher. Nós não estamos vendo aquilo que a Bíblia diz que esta pessoa que está na sua frente é. E essa pessoa que está na sua frente é nada mais, nada menos do que um pequeno Cristo. É nada mais, nada menos que uma pessoa que pode auxiliar você a fechar essa janela aqui que está aberta. Mas pastora, se eu contar, ela vai contar a minha vida para todo mundo, pastora. É verdade, porque nós estamos com outro problema dentro da igreja. Nós estamos com outro problema dentro da igreja. Nós não estamos nos importando com o coração das pessoas. Nós não estamos sendo igreja. Igreja cura igreja. As mulheres da igreja estão procurando lá fora a cura. E já vou colocar um parêntese aqui. Não tenho nada contra psicólogos e coaches para psiquiatras, não. São ciências que estão à disposição.
Só que é a igreja que cura a igreja. É o corpo que cura o corpo. Quem vai conseguir tirar você da janela que você está é aquele que habita no seu irmão. Se você não consegue ver Cristo no seu irmão, como você vai conseguir ver Cristo andando por aqui? Deixa eu falar uma coisa para você: nada disso está no meu esboço. Nada disso está no meu esboço. Deus já mudou tudo aqui, a direção que eu ia falar sobre Mical. Mas minha irmã, está na hora de você crer. Está na hora de eu crer. Está na hora de nós olharmos verdadeiramente para aquilo que a Bíblia diz e encontrar na Bíblia a nossa cura. Encontrar na palavra de Deus a nossa cura. E a palavra de Deus diz que o corpo bem ajustado significa o quê? Que as partes do corpo é que vão conduzir o corpo de forma saudável. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz: minha irmã, você confia em mim? Mas seja sincera com ela, não seja hipócrita de dizer que você confia, se você não confia. Porque o meu desafio com você hoje não é de você contar a janela killer para ela. Meu desafio para você hoje é de você avaliar o cristianismo que você está vivendo. Porque, amadas, nós temos muitas janelas abertas lá no passado. E enquanto nós continuarmos nessas janelas, o futuro não nos garante um bom destino. Porque para tomar um posicionamento, para correr atrás daquilo que Deus tem para você, você tem que fechar lá atrás. Nós vamos de encontros em encontros, reencontros e reencontros, processos de cura, processo de libertação, processo disso, processo daquilo. Ai, Tânia Teresa está vindo, vou para Tânia Teresa. Ah, está vindo fulano de tal, vou para fulano de tal. Nada contra essas amadas do Senhor, preciosidades da parte de Deus, instrumentos da parte de Deus. Mas o posicionamento que não toma no encontro com Deus, não vai tomar no seminário da Tânia Teresa, não adianta ir para a base da Jocum, porque não vai resolver nada. Você está querendo me apedrejar? Espera um pouquinho, traz pedra amanhã. Joga da Ângela. Porque se eu estou sendo dura, amanhã vocês vão ver a Ângela. Está na hora de nós mulheres entendermos verdadeiramente esse empoderamento que Deus tem para nós. Eu não vou continuar falando sobre Mical dentro do palácio, não, porque eu não quero conduzir você como uma Mical para dentro do palácio estéril. Eu quero que o Espírito Santo resgate você, assim como me resgatou daquela janela que eu fiquei presa desde 9 anos de idade. E que você não saia mais dessa janela como Mical. Que você não retorne para o palácio mais como Mical. Porque se você retornar para o palácio como Mical, o que vai acontecer com você é desprezar o rei. E deixa eu falar uma coisa para você: o banquete do rei aqui amanhã vai estar servido de maneira muito farta. No sábado vai estar muito farto. Mas se amanhã você voltar como Mical, amadinha, você vai continuar: ai, tadinha de mim, pobrezinha de mim, olha o que aconteceu comigo. Lá quando eu tinha 18 anos de idade, meu marido me abandonou. Ai, a minha mãe. Pastor, você não está considerando as dores da minha alma? Eu estou por estar considerando as dores da tua alma. Eu quero te despertar nessa noite, para você sair dessas janelas em nome de Jesus. E para isso precisa de posicionamento.